Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, Diácono Deusimar, que alegria estar com vocês partilhando sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje é magnífico, magnânimo. Então vamos invocar a presença do Espírito Santo para não permitir, para que Deus não permita que a gente perca nenhuma das belezas do Evangelho de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela te dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez como o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, que evangelho significativo para nós. Aqui nós vemos que Jesus, o Deus salva, a palavra Jesus significa Deus salva. Esse Jesus, ele na verdade é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Nesse quarto domingo do Advento, literalmente há uma semana do Natal, nós vemos a presença real de Jesus encarnado, o Verbo eterno, Deus na eternidade. Num determinado momento específico da história, decide se encarnar. E decide se encarnar de tal modo que assume a humanidade. Ele não cria uma humanidade do nada. Ele assume a humanidade de Maria. Deus escolheu se fazer família. E vejamos, muitas vezes a gente pode ler o Evangelho de hoje a partir de uma perspectiva. José suspeitava de que Maria traiu ele e, portanto, por pena de Maria, decide se afastar para que a culpa caia sobre ele. Gente, essa não é a melhor interpretação. Você imagina a Virgem Maria Imaculada. Se nós, que somos pecadores, quando convivemos com homens e mulheres santas, sentimos aquele ardor de santidade, aquele odor de santidade. E aqui me vem à mente muitos dos nossos irmãos e irmãs que transpiram a presença do ressuscitado. Se eles, que são pecadores, porque nasceram com a marca do pecado original, transpiram tal nível de santidade, agora você imagina a Virgem Maria. A Virgem Maria, pela própria convivência dela, deveria transbordar a graça de Deus de tal modo que não deveria deixar dúvidas para José da sua fidelidade, em primeiro lugar, não a ele, mas ao próprio Deus. Então, quando José decide se afastar de Maria, isso, Dom José Antônio, numa determinada reflexão, falou sobre isso e os meus olhos se abriram depois para esse evangelho. Não é por ele duvidar da integridade de Maria, não. É porque, convivendo com a Virgem Maria, sabendo que ali havia um grande plano de Deus, ele imaginava de que Deus não queria sua cooperação, porque Deus não precisou da sua cooperação para a encarnação do Verbo. Jesus foi concebido de uma maneira imaculada, não houve a cooperação de um homem. Então José decide se afastar por imaginar que não fazia parte do plano de Deus para a encarnação do Verbo. E o anjo aparece para ele, meu irmão, minha irmã, para mostrar que ele também é parte decisiva
E parte decisiva em primeiro lugar porque é através de José que a descendência davídica, ou seja, a linhagem de Davi seria transmitido a Jesus, visto que os profetas já anunciaram que o Messias viria da linhagem de Davi. Isso seria transmitido por José. Depois, José que dá o nome de Jesus, porque é o pai quem dá esse nome. Então, lindo, meus irmãos. Esse evangelho ele fala tanto da missão de José quanto da missão de Jesus. O Papa Francisco, inclusive, cita o nome de um livro de um polonês, que é uma novela sobre José. Ele pega alguns dados reais e outros dados fictícios, mas constrói um imaginário. O nome do livro se chama A Sombra do Pai, foi editado em português do polonês chamado Jan Tyranowski. Ele nesse livro retrata uma grande beleza de José, a relação de José com Maria e Jesus. Como esse caminho foi de humildade e humilhação, porque José, mesmo sendo o patriarca, o pai, que naquela cultura tinha um papel primeiro, ele se torna o último, porque Jesus ele é o primeiro naquela família. A Virgem Maria tem uma relação familiar, maternal, mas também esponsal com o próprio Cristo. Claro, isso de um modo espiritual, né, meus irmãos? E ele fica fora desse relacionamento entre Maria e Jesus, mas fora do relacionamento entre ambos, mas com um papel importante, com um papel principal na guia, no plano de salvação dele, né? Ele submetido, humilhado, no sentido próprio da palavra, de estar em último lugar, foi sendo a sombra do Pai. Vocês imaginam, meus irmãos, o que é Jesus? E é interessantíssimo isso, porque Jesus, ele diz, olha, quem quiser ser minha mãe, meu irmão e minha irmã, faça a vontade do Pai. Mas Jesus só chamava um de Pai. Quem era esse um de Pai? O Pai que está nos céus. E José foi chamado de pai durante toda a infância, adolescência e vida adulta de Jesus, até sua morte natural. Imagine um Deus, Jesus Cristo, um Deus humanado, se tornado homem, que só chamava Deus Pai de Pai, chamar o próprio José de Pai. José como a sombra do Pai. Que coisa linda, meus irmãos, minhas irmãs. O Evangelho de hoje fala sobre esse plano de Deus. Então, se nós relacionarmos isso com o carisma, uma coisa que o Éden sempre fala, de que cada um de nós somos insubstituíveis. Claro, aquilo que nós fazemos, a nossa missão, o nosso apostolado, o nosso serviço, ele é totalmente transitório, ele não é fundamental, não faz parte da nossa essência. É um serviço. Então, naquilo que eu faço, eu sou substituível. Qualquer pessoa pode fazer aquilo que eu faço, mas ninguém pode ser aquilo que Deus me chamou para ser. Porque aquilo que Deus me chama para ser, isso faz parte de um plano de intimidade, de amor que existe entre mim e o Pai. Então José, ele tem essa intuição de que talvez ele não fizesse parte, e é claro que ele tem essa intuição por um sentimento de profunda humildade. Mas Deus revela que ele faz parte da história da salvação. E esse é um outro grande mistério de amor. Deus não realiza a salvação fora da história dos homens. Pelo contrário, Deus realiza a salvação convidando pessoas para participar dessa história de salvação. Então, quando Deus nos chama a um carisma, como é o nosso caso, quando Deus nos chama à conversão, Deus também está nos chamando a participar da história de salvação de muitos homens e mulheres. E nós somos cooperadores de Deus, de certo modo. Claro, Ele dá a graça, Ele dá a força, Ele dá tudo, beleza. Mas nós damos o nosso sim para cooperar com essa obra de salvação. E José participou disso. Além disso, meus irmãos, minhas irmãs, a gente vai notar uma outra coisa. A presença encarnada de Jesus. Uma presença próxima, né? Santo Agostinho fala que Maria, antes de conceber na sua carne, concebeu no seu coração. É por isso que Maria foi mãe de Jesus não só na carne, mas por realizar plenamente a vontade de Deus. Ela mesma disse, Fiat mihi secundum verbum tuum, faça-se em mim segundo a vossa palavra. José
Claro que numa proporção menor, visto que a Virgem Maria é totalmente imaculada, toda bela, toda pulcra. Mas José também realizou plenamente a vontade de Deus. E é assim que conclui a sessão dedicada a José. Quando acordou, José fez como o anjo do Senhor havia mandado. Proporcionalmente, o sim de Maria e o sim de José. Essa obra de salvação que Deus realiza, meus irmãos, minhas irmãs, como eu falei, não é independente da história dos homens, mas Deus pede a cooperação dos homens. E pedindo a cooperação dos homens, eles esperam uma resposta positiva, e Deus não tem um plano B, meus irmãos. Deus não tem um plano B. A gente precisa colocar isso no coração. É exatamente por isso que a Virgem Maria é tão importante. Se Maria dissesse não, o que seria de nós cristãos? Se você disser não, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, como pode Deus realizar aquilo que Ele escolheu realizar através de você? Nós não podemos dizer não ao plano de Deus para nossas vidas. Poderíamos dizer que, de certo modo, a encarnação estaria comprometida se houvesse um não da parte de Maria e de José. Pode parecer loucura, mas essa minha afirmação vem da compreensão de que Deus não tem um plano B. E Deus faz com que os homens participem da sua história de salvação. Do mesmo modo, meus irmãos, minhas irmãs, o carisma ficará comprometido se nós não dermos o nosso sim, não até onde nós conseguirmos, porque nós não somos o padrão, nós não somos a medida da graça de Deus. Dar o nosso sim até o fim. Dar o nosso sim até onde Deus nos mandar ir. Isso, meus irmãos, só é possível se confiarmos plenamente na graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso recaia sobre você, sobre sua família, sobre a sua vida e sobre as suas obras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, meus irmãos, e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.